Já estamos ao vivo hoje, gente, de um jeito diferente. Já foi que foi de uma vez só. A gente não colocou nem espera. Hoje aqui, boa noite, canal Dons. Hoje não teve a musiquinha de espera, mas não esquenta a cabeça, não. Se for problema tocar a musiquinha para ninguém, vocês nem tocaram a musiquinha, então tá bom, tá aí. Muitos medos vão tentar te segurar, muitas vozes. Pronto. Tocamos a musiquinha para não falar que tocamos a musiquinha. Tocou um pedacinho da musiquinha, tá aí, gente. Bacana. Teologia espiritual hoje. Tem aqui o Fernando de Maria com um tema maravilhoso, proximidade, chamado à contemplação. Continuando aquela série de encontros, né, da formação que ele vem trazendo para nós desde o começo do mês de janeiro aí. E seguindo o caminho. E também temos aqui o Jaime de Oliveira, falar um pouquinho da corrente do bem agora aqui no início para a gente. Boa noite, Jaime, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Graças a Deus, um dia hoje foi sagrado. Hoje foi mais um dia cumprido das nossas vidas. Tá uma correria desde domingo, que a gente começou a fazer as doações para os moradores de rua no domingo. E tá agitado. Hoje chegou um ponto hoje que agitou demais, chamamos para tomar o café, os pessoal, e aí naquela hora ali eu me assustei com tanta da gente que estava em volta do carro. Mas a gente precisamos de doações, sim, sem dúvida. Recebemos doações da nossa amiga Dani, aqui do mini mercado que tem na nossa rua aqui, e ela doou 50 pães, e doou com uma candela, e doou também a água ontem, né? E hoje tivemos também uma doação também da Mônica, de mais R$100. Entregamos as notas de R$200 que a gente tinha pegado com ela, um valor de R$200. Entreguei as notas, compramos alimento. E eu peço a todos, né, que continue essa batalha da gente, que sempre vai existir a fome, que não é só no Brasil, é o mundo inteiro. E essa fome já existe há muitos e muitos anos. E agora que vai começar a apertar mais um pouco a barriga dessas famílias carentes, né? Não é só famílias carentes, porque o tempo que a gente está vivendo hoje é difícil para aquele desempregado, aquela mãe de família, aquele pai de família, e a gente faz essa corrente do bem para a gente mostrar que a gente consegue ainda pelo menos combater um pouco, não tudo, mas se a gente se unir cada vez mais, mais famílias vão comer, mais famílias vão ter um pouco de sossego na sua vida, e a gente espera de cada um, né? Cada um faça suas doações e aquele negócio. Tem alguma dúvida? Vem com a gente, vamos lá fazer as doações, que para vocês sentirem um pouco como é que é, e a gente precisa também de voluntário, né? Porque fica difícil para mim e a mulher e a minha filha de 10 anos, né? A gente sair à noite aí na rua, além de a gente fazer as comunidades, a gente tem que fazer também as partes também de rua. É difícil. E se aquelas pessoas que queiram fazer, tá como voluntário com a gente, sem dúvida é bem-vindo, tá? E vamos sentir um pouco na pele também da gente, que a gente estamos pagando muitos erros nossos mesmos. E daqui em diante, a gente precisamos de cada um faça um pouco, que seja em qualquer cidade, em qualquer estado, sempre vai ter aquelas pessoas passando necessidade. Dependemos de vocês agora, chegou a hora, e não tem cores, não tem religião, aqui, tudo que vem para a gente aqui é bem-vindo, e se apegar em Deus cada vez mais. É isso, e hoje eu não vou ficar com vocês, certo? Não, certo. Hoje é mais para dar uma passada, falar como é que foi o dia. Então fica aí. Quem quiser encaminhar as doações aqui para o trabalho do Dons, né? Do Jaime também, para o Jaime fazer as doações e entregar. Bom, a gente vai deixar um endereço para vocês passando embaixo aí, para você ver. Só encaminhar nesse endereço, Rua Capela do Alto, número 39, Vila Virgínia. Você encaminha suas doações de alimento, roupas, calçados, agasalhos. Para esse endereço, a gente vai juntar por aqui
E aí a gente vai ligar para o Jaime vir buscar. Essa semana já vem buscar algumas coisas aí. Essa semana, se Deus quiser, a gente já vai agendar com ele aí até sábado, para ele já vir buscar algumas coisas. Já está separado. E semana que vem estaremos juntos para fazer a entrega também, que também já está combinado. E na rede social, vocês já devem ter visto o QR Code, que já está rodando nas redes sociais o QR Code, gente. Tem um QR Code que, se você quiser entrar em contato com nossa página para fazer a sua doação, só entrar pelo QR Code, ou vai na página também, a gente vai lá no WhatsApp, vai cair aqui para a gente vai atender com muito carinho. E o negócio é esse. Vamos fazer. Só tem mais uma coisinha, Rodrigo. Tem muita gente precisando. Oi. Só tem mais uma coisinha. Tem muitas pessoas de rua que eles estão precisando de agasalhos, estão precisando de cobertores, tá? Aquelas pessoas que tem aquele cobertor que dá para algum morador de rua usar, é bem-vindo para a gente aqui também, porque eles cobram muito. Hoje mesmo, tem uns 4 que vão dormir hoje no relento, sem o cobertor, tá? Se tiver algum cobertor, bem-vindo. E aquelas pessoas, não tenham medo de fazer as suas doações. As suas doações chegam nas mãos das pessoas certas, e aquelas quantias que chegam em dinheiro, a gente tira todas as notas fiscais, encaminha para vocês, mostra que vai chegar na mão das famílias, tá? E é isso. Tudo de uma forma transparente. Jaime, boa noite. Obrigado. Boa noite, meu amigo. Deus abençoe. Fica à vontade. Fica com Deus. Amém. Até mais. Bom, foi o Jaime de Oliveira que ficou conosco. Agora vamos lá. Fernando de Maria. Vamos lá, né? Teologia espiritual, Fernando. Hoje um tema: proximidade e chamada contemplação. Profundo tema. Profundo. Faz a gente já refletir, só de ler o nome do tema, a gente já reflete. Proximidade e chamada contemplação. E eu já faço uma pergunta de cara. Será que a gente tem aquela proximidade com Deus? Será que o contemplamos? Fica essas perguntas. Fernando, boa formação, fica à vontade. Estou por aqui acompanhando. Gente, vamos compartilhando a live. Fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Esse tema de hoje é um tema muito importante para o nosso progresso na vida espiritual. Esse tema de hoje, né, eu estou embasando ele no livro do Adolfo Tanqueray, o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, né? Também está sendo como base mais 2 livros, né? A Contemplação Sobrenatural, do Padre Júlio Maria Lombardi, e o livro Quero Ver a Deus, esse livrinho aqui, do Beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Bom, esses autores, né, todos eles fundamentam de um modo especial nos grandes mestres da oração, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus. São os grandes santos contemplativos, né, que conseguiram transmitir a vida de oração nos níveis de santidade, né? Que a vida de oração nos níveis de santidade, ela é uma oração passiva. Significa que no ato da oração é mais Deus agindo do que a pessoa, né? A pessoa coopera, não é nunca algo contra a vontade da pessoa, muito pelo contrário, a vontade da pessoa está já, né, de certa forma, toda entregue à vontade de Deus. E aquela oração, ela é grandiosíssima, né? É uma oração que quem vai trabalhar de forma interessante isso vai ser o Padre Júlio Maria. Ele diz que a contemplação é ela que santifica
é a oração de contemplação que torna a pessoa santa, né? Porque na contemplação, né, quem adentrou as quartas moradas, né, Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele diz que os autores, né, de um modo geral, existe uma progressão. Não é, a pessoa está na terceira, passou para a quarta. Não é assim que acontece, né? É como se fosse uma espécie de transição. A pessoa dá um passo na quarta, volta para a terceira. Dá 2 passos na quarta, volta para a terceira, né? E o que marca a passagem das terceiras para as quartas moradas é a oração de recolhimento infuso, que é o primeiro grau de oração contemplativa, que é o 5º grau de oração, né? Eu não vou falar sobre este grau de oração hoje, mas basicamente, pegando um pouco daquilo que eu falei da oração afetiva e da oração de simplicidade, a oração de recolhimento infuso, ela lembrando que Santa Teresa, ela nomeia a oração afetiva e oração de simplicidade como recolhimento adquirido ou recolhimento ativo, né? Ou seja, é um recolhimento que nós, entre aspas, provocamos, né? Faz parte dos nossos esforços, né? Somos nós que, com os nossos esforços, agraciados pelo poder de Deus, né? Nunca pode sair da nossa mente que nós não somos capazes de fazer um ato bom sem que Deus venha intervir e agraciar. Aquilo que Jesus vai dizer, né, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Nenhum ato bom. Nós não podemos fazer nenhum ato bom sem a graça de Deus, sem o agir de Deus operando em nosso favor. Então, a oração de recolhimento adquirido é como, em um momento, Santa Teresa vai dizer, é como se fosse uma recompensa que Deus dá aos vários anos de esforço, né, da nossa parte em viver o recolhimento. Se nós formos resumir de forma bem sintética mesmo, todo esse processo de vida ativa, né, de vida das 3 primeiras moradas, resumiria em 2 palavras: desapego e recolhimento. Desapegar de tudo. De tudo. Desapegar-se de tudo aquilo que não é Deus. Desapegar, né? Quem vai trabalhar isso de forma espetacular é São João da Cruz, né? No livro da Subida do Monte Carmelo e da Noite Escura, bem no começo, né, no livro da Subida do Monte Carmelo, São João da Cruz ele vai trabalhar de forma magistral esse desapego, né? Quer saber como alcançar esse desapego? São João da Cruz. A grande intérprete de São João da Cruz, mais próxima dos nossos tempos, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu acho interessante que Santa Teresinha do Menino Jesus, embora extremamente popular, é extremamente desconhecida, né? Quando Santa Teresinha, quando nós ouvimos, né, Chuva de Rosas de Santa Teresinha, o significado de rosas para Santa Teresinha não é aquilo que a gente pensa muitas vezes, né? Os sofrimentos, muitas vezes, com os quais ela passava, ela via muitas vezes como as carícias de Deus. Ela viveu um desapego magistral, né? Fazia parte também do carisma especial que Deus concedeu a ela, né? Para ser para nós um farol,
né, para os tempos atuais. E o recolhimento, né, que também Santa Teresinha do Menino Jesus é para nós um grande modelo, né? Ela que foi uma grande contemplativa, assim como ela aprendeu de São João da Cruz o desapego, ela aprendeu de Santa Teresa d'Ávila o recolhimento. Santa Teresinha do Menino Jesus, desde muito pequena, né, quem vai falar isso também de modo especial é o Adolfo Tanqueray. Eu já vou entrar nesse assunto. Ele fala, né, que há almas em que Deus concede muito pequenas, né, muito jovens, um progresso na vida espiritual que para outras pessoas vai demorar muito tempo, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, quando entrou no Carmelo, ela já estava nas quartas moradas. Quando ela entrou no Carmelo, já estava nas quartas moradas, né? E eu lembro numa formação do padre Paulo Ricardo, no Engenharia da Santidade, ele fala, as pessoas, quando ele fala isso, né, que as pessoas, que Santa Teresinha do Menino Jesus, quando entrou no Carmelo, já estava nas quartas moradas, as pessoas, olha, Santa Teresinha. Aí ele fala, Santa Gema Galgani, na primeira comunhão, já estava nas sétimas moradas, né? Ou seja, a algumas almas, Deus concede de forma, digamos assim, antecipada, né? Eu vou ler aqui, porque eu estou tocando em alguns pontos que o Adolfo Tanqueray ele vai trabalhar isso de forma maravilhosa, né? Bom, proximidade do chamado à contemplação. Estes três autores que eu citei, né, de modo especial nos livros A Contemplação Sobrenatural, Quero Ver a Deus e Compêndio de Teologia Ascética e Mística, eles trabalham esse chamado à contemplação, deixando bem claro que este chamado é para todos, né? Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele cita São João da Cruz, cita Santa Teresa d'Ávila, para dizer que eles deixam claro que a contemplação é para todos. Você que está me assistindo agora, você que está acompanhando esta live, saiba que existe um chamado à contemplação para você. Existe um chamado à contemplação para mim. Nós somos chamados por Deus a sermos contemplativos. E ele faz questão de dizer dos chamados remotos, né? Um chamado geral, um chamado para todo mundo. Deus está chamando todo mundo a entrar na vida mística, né? O Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele vai fazer uma distinção entre vida mística e vida contemplativa, né? Ele vai dizer que a vida mística ela se estende mais. A vida contemplativa é um dos aspectos da vida mística, né? Como, por exemplo, assim como na vida contemplativa, os dons do Espírito Santo que vão agir para levar a pessoa à contemplação, que é o dom da inteligência, a sabedoria e a ciência, na vida mística, de forma ativa, muitas vezes, né, para os santos que vivem de forma mais ativa, vai estar lá o dom da coragem, por exemplo, né? Coragem vai estar sendo manifestada nesses santos, por exemplo. Não que um contemplativo não vai exercitar o dom da coragem, muito pelo contrário, né? Muitas vezes aquilo que os contemplativos passam precisam de muita coragem para viver, né?
Então, Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele faz essa distinção. Mas também deixando claro que faz parte da vida daqueles que adentraram as quartas moradas, né? E o Adolfo Tanqueray, no número 1407, para quem tem este livro, ele vai dizer assim: como a contemplação é um dom essencialmente gratuito, Deus a concede a quem quer, quando quer e como quer. Quando a quem Deus concede o dom da contemplação? A quem Ele quer. Quando é que Ele concede? Quando Ele quer. E de que forma? Como Ele quer. Isso é exclusivo da vontade de Deus. Nós não podemos provocar a contemplação. Não é possível para nós fazermos a contemplação acontecer. Não é possível. E o Adolfo Tanqueray continua: contudo, geralmente e normalmente, concede somente às almas bem preparadas, por exceção e de modo extraordinário, concede às vezes a almas desprovidas de virtudes, para arrancá-las das garras do demônio. Olha só que interessante. Muitas vezes a experiência que as pessoas têm, que algumas pessoas têm, é claro, do encontro pessoal com Deus, muitas vezes é um dom de contemplação que Deus concede à alma para arrancá-las das garras do demônio. Ou seja, a pessoa está vivendo uma vida afastada de Deus, está vivendo uma vida longe de Deus, uma vida muitas vezes em pecado, não conheceu ainda a Deus, não começou a trilhar os caminhos de Deus, e Deus muitas vezes concede a essas pessoas que não têm virtude, para que elas experimentem aquilo que Deus pode oferecer a elas. Na minha vida em especial, analisando, né, a forma com a qual eu tive a minha primeira experiência com Deus, para mim foi dessa forma, né? Eu não era nem batizado ainda, eu fui ser batizado já adulto, vivi uma vida de pecado, né? Não somente porque é muito difícil para uma pessoa adulta, não batizada, não estar vivendo uma vida de pecado, né? É muito difícil. Até porque é a graça de Deus que nos dá forças para vivermos em estado de graça, né? Vivermos na amizade com Deus. E eu tive a minha primeira experiência com Deus numa missa de crisma, e aquilo para mim foi a experiência mais extraordinária que eu já experimentei. Eu já experimentei muitas graças sensíveis na minha vida, mas nenhuma delas foi parecida com aquilo que eu experimentei naquele momento, na minha primeira experiência com Deus. Eu não digo somente pela lembrança, mas pela intensidade. Foi tão forte o que eu experimentei, eu quase caio para trás. Eu fiz assim e voltei. Quando eu voltei, era só lágrimas, né? Eu não sabia nem, eu não conseguia nem perguntar o que é que eu estava experimentando. Eu não tinha virtudes nenhuma. E Deus me concedeu essa graça. A partir daquele momento, eu comecei a trilhar uma vida com Deus. Eu só estava na igreja
porque eu tinha sido contratado como operador de som na igreja. Eu era operador de som na igreja, eu recebia, se não me engano, na época era R$70 por mês. Eu participava, por isso, de 3 missas no domingo e 3 missas durante a semana. Olha, 6 missas por semana. Olha que benção. Então, todas essas missas eu ia lá, ligava o som, ficava na expectativa, se desse algum problema eu arrumava. Aí, uma dessas missas era a missa de crisma, eu estava lá, tinha acabado de ligar os sons, começou a missa de crisma, e no momento da consagração, em que foi um padre enviado pelo bispo, o padre Geraldo, da Diocese de São Miguel, quando ele disse que ele fez a oração, disse enviai o Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo veio na minha vida. Naquele momento, eu vi espiritualmente. A forma com que eu consigo dizer é esta. As minhas palavras não conseguem traduzir a minha experiência, né? Eu tento dizer para as pessoas, nunca eu me dou por satisfeito com as palavras que saem da minha boca para expressar isso que eu experimentei, mas eu vi espiritualmente a igreja inteira sendo preenchida por uma presença. Eu costumo dizer que aquilo que eu vi do lado de fora na igreja era o que estava acontecendo dentro de mim. E, claro, aquilo que eu disse, né? Lágrimas, chorando, eu tinha até um pouquinho de medo de perguntar para alguém o que estava acontecendo comigo, com medo daquilo que eu estava experimentando ir embora. Agora, imagina a vida de quem vive assim. Vive diariamente, a todo momento, na presença de Deus, na presença da Santíssima Trindade. E que experimenta, muitas vezes, não pelos sentidos exteriores, mas que experimenta por uma certeza. Porque Deus dá essa certeza. Eu estou. Quem entra na vida contemplativa experimenta essa presença, muitas vezes até em momentos inconvenientes. A pessoa está lá conversando com alguém, de repente Deus vem. E a pessoa fica, e agora? O que eu faço? Fala para a pessoa que estava conversando, espera um pouquinho, eu vou aqui e já volto. Aí vai para um cantinho reservado e ama a Deus. Então, existe um chamado próximo. Existem pessoas que já trilharam um caminho e estão próximas de experimentar a contemplação infusa na vida delas. Se por um acaso, né, eu vou dar algumas descrições. Eu vou adiantar algumas páginas aqui. Deixa eu ver. O Adolfo Tanqueray, ele fala de alguns pontos que são importantíssimos para a pessoa para que a pessoa ela enxergue em sua própria vida estes sinais, né? Quem vai falar isso também de forma extraordinária é o padre Júlio Maria Lombardi, no qual ele cita São João da Cruz, né? São João da Cruz, ele dá 3 pontos, que são sinais, né, de proximidade da contemplação na vida da pessoa. E diz assim: o primeiro sinal de que a pessoa está perto de vivenciar a oração contemplativa é a impossibilidade de meditar,
de se servir da imaginação e o desgosto que se sente em entregar-se, como antes, a tal exercício. Vou repetir. A impossibilidade de meditar, de se servir da imaginação e o desgosto que sente em entregar-se, como antes, a tal exercício. Então, existe na vida da pessoa um fastio. É difícil para a pessoa meditar. Como vai dizer São João da Cruz, é quase que impossível. A palavra que está aqui é impossível. Existe uma impossibilidade de meditar. Mas não é uma impossibilidade material, né? No sentido de que não há possibilidade nenhuma de que a pessoa medite. Há esta possibilidade. Só que o desgosto da pessoa meditar é tão grande que é um martírio para a pessoa, né? É muito sofrimento meditar. Segundo, o segundo é não reconhecer em si nenhum desejo de aplicar a imaginação nem os sentidos em objetos particulares, exteriores ou interiores. Né? Imaginação. O que é imaginação? A gente usa muito a imaginação na oração. Né? Santa Teresa, ela vai tratar de como foi uma alegria para ela, né, saber que inteligência, né, intelecto e imaginação não eram a mesma coisa. Porque muitas vezes a imaginação ela trabalha sozinha, né? Como vai dizer Santa Teresa, é a taramela do moinho, né? Tramela do moinho, fica batendo, tac, 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 fica interrompendo a oração da pessoa em muitos momentos, né? Porém, muitas vezes a gente usa a imaginação, né? Quando nós estamos rezando, muitas vezes nos vem uma imagem na mente, né? E por meio daquela imagem nós começamos a raciocinar, né? Por exemplo, Jesus, uma passagem bíblica, né? Jesus no poço com a samaritana, né? A questão do balde, não tem balde, como vai tirar a água? Todas essas imagens, né, elas são utilizadas pela inteligência para podermos meditar. Né? A inteligência ela se utiliza dessas imagens para nós podermos rezar. Porém, quando a pessoa está na passagem, né, da oração ativa para a oração passiva, ela fica com essa dificuldade. Né? Ela não sente desejo nenhum em aplicar a imaginação. Se eu pedir para cada um de vocês agora, né, pensem num cavalo, vocês estarão usando. Se alguém de vocês pensou num cavalo, vocês utilizaram a imaginação para pensar nesse cavalo. Né? A imaginação ela foi utilizada agora. E, por meio da imaginação, vocês conseguem fazer até esse cavalo andar, né, na mente de vocês. Isso, muitas vezes, é utilizado durante a oração. Então, quem está nessa passagem, né, nessa proximidade da contemplação, sim, sente essa falta de desejo em aplicar a imaginação. Nem nos sentidos em objetos particulares exteriores e nem interiores. E o terceiro sinal, e o mais certo, vai dizer São João da Cruz,
consiste na alegria íntima que a alma acha em plena solidão, uma atenção cheia de amor de Deus. Uma atenção à presença de Deus. Não, é porque muitas vezes corre o risco da pessoa falar: então eu estou perto das quartas moradas, porque eu não sinto vontade nenhuma de fazer meditação, não sinto vontade nenhuma de rezar. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Não é que a pessoa não sente vontade de rezar. Não é que a pessoa não sente desejo de rezar. Ela não sente desejo em aplicar, né, se aplicar à meditação discursiva. Ela não sente desejo em aplicar a imaginação. Ela não sente desejo em aplicar os raciocínios durante a oração. Mas não significa que ela não quer Deus, pelo contrário. É porque a meditação, os raciocínios, a imaginação são meios para alcançarmos as verdades que nos levarão até Deus, ou que nos levarão a amar Deus. Essa pessoa quer amar Deus direto, porque ela já aprendeu onde se encontra Deus. Essa pessoa já foi ferida pelo amor de Deus. O amor de Deus já feriu esta pessoa. E esta pessoa busca insistentemente a presença deste Deus. Ela busca solidão. Tá um monte de pessoas, essa pessoa está mais afastada, ela está mais para dentro do que para fora. Esta pessoa está a todo instante buscando a presença de Deus, né? Dentro dos graus de oração, eu falei sobre esse estado na oração de simplicidade, né? A pessoa, ela já cessou, digamos assim, né, os desejos de meditar, de elevar os seus afetos, né, os seus afetos piedosos, e ela quer a presença de Deus, ela quer estar ali em silêncio com Deus. Ela sabe que Deus está ali. Não tem dúvida nenhuma disso. Ela se sente habitada. Lembrando aqui Santa Elizabeth da Trindade, que se sentia habitada, né? Algumas pessoas diziam, nós sabíamos que quando ela estava conosco, ela não estava conosco, ela estava com Deus. São aquelas pessoas que estão mais com Deus do que com os outros. Esses são alguns sinais de que essa pessoa, ela está, digamos assim, pronta para se aplicar à contemplação. O Padre Júlio Maria Lombardi, ele continua as afirmações. Ele diz assim: São João da Cruz afirma em vários capítulos que, então, é preciso abandonar resolutamente a meditação, tendo esta por fim aprofundar os motivos do amor e levar a alma ao amor, desde que este fim é atingido e que o amor nasceu, é preciso passar além. Notemos de novo que não se trata aqui do amor sensível, mas do amor da vontade, que consiste em provar sua dedicação a Deus pela luta contra os seus defeitos e imperfeições. Em um outro momento, né, como ele está citando aqui São João da Cruz, que diz que precisa abandonar a meditação. Mais para frente, ele vai fazer uma reflexão, o Padre Júlio Maria, no qual ele mostra que não é somente abandonar a meditação e pronto, acabou a meditação, nunca mais, agora eu sou um contemplativo. Não, isso é um erro, e um erro grave,
vai dizer o Padre Júlio Maria. O que acontece é o seguinte: a pessoa, por graça de Deus, o dom da contemplação, né? Deus vem à pessoa por meio da contemplação infusa, e a pessoa, ela experimenta durante aquele momento a oração de contemplação. O que acontece é que muitas vezes não, a pessoa experimenta a oração de contemplação, né? E Deus como que desaparece. E a pessoa vai permanecer numa secura. Se a pessoa ficar ali querendo continuar a contemplação, a pessoa simplesmente vai perder tempo. O que a pessoa precisa fazer? Voltar aos princípios. Santa Teresa, ela vai dizer isso, né? Quem vai tratar disso é o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Ele faz uma reflexão sobre essas afirmações de Santa Teresa, Santa Teresa diz que muitas vezes Deus vem e visita a alma. Só que às vezes Deus só vai voltar um ano depois, ou talvez mais. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu. Deus vem dar esse gosto maravilhoso, faz com que a pessoa experimente a contemplação, que digamos assim, é para lá que nós devemos caminhar. Aí Deus vai e some. O que a pessoa precisa fazer? Fazer o que está ao alcance dela. Volta para a oração vocal. Seja humilde. Claro que quem está beirando, né, a oração contemplativa já alcançou um grau de humildade suficiente para reconhecer, não, tudo bem. Deus veio e foi embora, eu volto lá para a oração vocal, vou rezar vocalmente. Pois vou lá, a leitura meditada, vou pegar um texto, vou ler. Se Deus quiser me visitar durante a leitura meditada, maravilha. Se Ele não quiser, eu vou perseverar na vida de oração. Vai lá para a meditação. Talvez a pessoa vai sentir novamente o gosto pela meditação e vai ter os frutos da meditação. A pessoa vai depois para a oração afetiva, para a oração de simplicidade. E quando Deus quiser, como disse aqui o Frei Maria Eugênio, o Adolfo Tanqueray, Deus concede a quem quer, quando quer e como quer. E Deus vem e visita a alma. Só uma coisa importantíssima, né, que eu li, é que a alma precisa estar bem disposta. O que significa a alma estar bem disposta? Significa que ela tem que ter dado os passos que é necessário para ela na vida ativa, né? E vai dizer aqui assim, no número 1410, 1410, o Adolfo Tanqueray vai dizer assim, né, as virtudes que a pessoa precisa, que é preciso praticar. Grande pureza de coração e completo desapego de tudo quanto pode levar ao pecado e derrubar a alma. Né? Grande pureza de coração. Pureza de coração é desapego. Né? Santa Maria Madalena de Paz, ela resume, né, esses dois aspectos que no início eu falei, a vida de recolhimento e a vida de desapego. Ela diz que para chegar à união com Deus, a união com Deus é a vida contemplativa, é a vida mística,
Para chegar a isto que eu estou falando aqui, nesse encontro de hoje, é necessário a verdadeira pureza e a simplicidade. Verdadeira pureza é desapego, né? É uma meditação que é muito fácil nós fazermos, até para analisar o nosso grau de apego, é nós tentarmos desapegar. Tente desapegar. Tenta desapegar do seu carro, tenta desapegar do seu sofá, da sua TV, do seu celular. O que é desapegar, Fernandel? Doar para alguém? Não, não é isso. Nem São João da Cruz diz isso, né? Quando ele vai falar lá na descrição da noite ativa dos sentidos, ele vai dizer o seguinte: quando eu não posso desapegar materialmente, pegar aquele objeto e entregar para outra pessoa, quando eu não posso fazer isso, basta eu não desejar saborear o gosto que aquele objeto me oferece aos meus sentidos, né? Se eu preciso, por exemplo, assistir uma televisão, que esse assistir televisão não seja somente pelo prazer de assistir, né? Se eu tenho que assistir, sei lá, tem um exemplo hipotético aqui, né? Está acontecendo um anúncio de que está acontecendo no Brasil a intervenção, né? Uma intervenção no Brasil. E eu vou lá e vou assistir, porque aquilo talvez seja importantíssimo para a minha vida. Então, o que acontece? Eu vou assistir, mas não pelo prazer de saber da notícia. Este prazer eu deixo de lado. Se eu tenho que descansar depois de um momento de trabalho, eu descanso. Mas não pela busca do prazer do descansar, mas porque o meu corpo precisa daquele descanso para restabelecer as minhas forças, para eu retomar a minha vida ativa. Os alimentos que estão sendo preparados. Comer um alimento somente por causa do sabor é apegar-me ao alimento. Ah, mas minha esposa fez uma comida saborosíssima. E minha esposa é filha de cozinheira profissional. Olha só. Eita. Cozinha bem, minha esposa. E agora? Ela cozinhou um alimento extremamente saboroso. São João da Cruz vai dizer: não busque o deleite no prazer. Não queira somente saborear porque é prazeroso. Pense nos nutrientes. Pense que seu corpo estará sendo nutrido, né? Quando você vai escolher os alimentos, eu costumo dizer o seguinte: você vai no mercado fazer compra, nunca vá no mercado fazer compra com fome. Veja só, a pessoa que vai no mercado fazer compra com fome, ela faz a sua compra diferente do que se ela fosse fazer a compra depois de alimentado. Porque muitas vezes os nossos olhos vão buscar aquilo que a nossa boca, o nosso paladar está mandando. Então, é desapego. Quer ver o seu nível de apego? Tente desapegar. Faça experiência, escolha algumas coisas, né? Escolha 3 coisas durante essa semana. Uma coisa que você sabe que é muito fácil desapegar, né? Tem gente que não gosta de cebola. Fala, não, eu vou desapegar essa semana de cebola. É muito fácil, né? Vai escolher desapegar de uma coisa de dificuldade média, né? Sei lá, um determinado conforto que a pessoa tem, que ela gosta, mas que ela poderia viver tranquilamente sem. Mas ela gosta daquele apego. Vamos supor, um lugar específico de descanso. E uma coisa mais difícil de desapegar. Cada um vai escolher de acordo com as suas capacidades, né? Faça essa experiência para ver o seu nível de apego. E
o recolhimento, né? Santa Maria Madalena de Paz fala da simplicidade. Simplicidade é recolhimento. A nossa vida de recolhimento, de intimidade com Deus, vai cada vez mais simplificando a nossa vida. A tal ponto de que a nossa vida tem uma única meta, um único objetivo: nos unir a Deus. E quando isso acontece, a esperança, ela toma uma forma muito especial na nossa vida. Nós começamos a ter a esperança de um dia, nos conformados com a vontade de Deus, de um dia nos unirmos a Ele e podermos viver de forma habitual a oração de contemplação. Que com certeza a vida de quem vive a oração de contemplação é uma vida extremamente mais feliz. Amém? Tem pergunta, meu amigo. Tem pergunta. Maravilha. Tem pergunta lá. Vamos lá. Pessoal, vocês estão me devendo uma live de perguntas e respostas. Sim, estou ciente. Em breve sairá. Em breve. Em breve. Vamos lá. Deixa eu ver aqui nos comentários. Está aqui, bom, quem está acompanhando sabe. Ele já vem direto. Quem foi São João da Cruz? Ele deixa a pergunta aqui e deixa a segunda pergunta. O que é uma contemplação necessariamente? Muito bem. Excelentes perguntas. São João da Cruz era um menino recém-ordenado quando encontrou Santa Teresa d'Ávila, né? Foi contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila. João de São Matias, né, era o nome dele. Se tornou São João da Cruz, né, espanhol também. E ele é conhecido como o doutor do tudo e do nada, exatamente porque ele aceitou viver o nada, né, dar tudo para Deus, para receber Deus em troca, porque Deus é tudo, né? No Monte da Perfeição, tá lá o caminho para ir ao encontro de Deus, né? Tá lá como se fosse uma montanha, lá na ponta tá escrito tudo. E no caminho para chegar lá tá escrito nada, 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 nada. Eu preciso viver o nada para chegar até Deus, que é tudo. São João da Cruz viveu isso de uma forma gigantesca, né? Totalmente desapegado. São João da Cruz, ele entrou nas sétimas moradas, apanhando dos seus irmãos no mosteiro onde ele ficou prisioneiro, no cárcere de Toledo, né? Quando ele estava ajudando, né, Santa Teresa d'Ávila com a reforma do Carmelo, pegaram ele, prenderam ele, falando não, que acharam que era um absurdo, que era uma coisa ruim o que ele estava fazendo, né? O que eles estavam fazendo. E aí prenderam ele e colocaram ele numa prisão. Toda semana, todos os monges iam lá dar uma surra nele. E ele, no meio desse sofrimento todo, se entregando a Deus. Amando a Deus e aceitando com amor todo o sofrimento que ele estava passando. E no cárcere, apanhando, ele entrou nas sétimas moradas, né? E o que é contemplação? Nós podemos entender salvação, né? Um outro termo dado à salvação é a visão beatífica de Deus. O que é a salvação? É um dia eu poder ver a Deus. O que é a perdição eterna? É eu nunca ver a face de Deus. O que é a contemplação? A contemplação é o estado de oração que, por graça de Deus, eu vejo de forma intelectual a verdade e o amor de Deus. Quando a pessoa entra nas sétimas moradas, essa visão, ela se torna uma visão da Santíssima Trindade mesmo. Não é ali uma visão beatífica, né?
a visão própria da Santíssima Trindade, tete a tete, mas é uma visão intelectual. Então, é difícil colocar em palavras, né? Se a minha experiência, quando eu vivi ainda uma vida afastada de Deus, eu não consigo colocar em palavras, né? Eu sempre tento utilizar algum pouco de palavra para tentar explicar o que é contemplação. Inclusive, foi essa a pergunta, né, que São João da Cruz fez quando eu estava estudando para ser sacerdote. O que é contemplação? Né? E ele descobriu o que era. Então, a melhor forma de saber o que é contemplação é experimentando. Amém? Amém. Bacana, obrigado pelas perguntas, Sávio Amits. Também deixou pergunta. A Thelma Regina, muito bom ouvir e aprender. Thelma Regina Okazawa, acompanhando. Thelma, grande amiga minha. O Ailson Ferreira também coloca, legal. Antônio Marcos Soler, boa noite. Gente, o Soler tá bem, viu? Ontem a gente falou que ele tinha ido para o hospital, comentamos com o Antônio Marcos Soler tá firme e forte, viu, gente? Graças a Deus, né, Soler? Isso aí, vamos se preparar aí, porque aquele almoço na casa do Alan vai prometer, né, meu? Aquele almoço promete. Aquele almoço lá vai ter uma carreata para lá que não vai ser brincadeira. Vamos lá. A Mirks deixa uma pergunta para a gente. Contemplação e adoração caminham juntas? Interessante pergunta. A adoração, né, é uma contemplação ativa, né, vamos dizer assim, porque nós nos colocamos na presença de Deus, né? Porém, o mistério da Eucaristia ele é um mistério interessantíssimo, porque é um mistério no qual Deus não se mostra, né? No pão e no vinho, Deus se esconde. Aquilo que nós temos acesso, né? Entra uma parte teológica interessante, mas meio complicada, né? Aquilo que Deus mostra de si está inteiramente escondido aos nossos sentidos. Os nossos sentidos não conseguem atingir o que Deus está mostrando no Santíssimo Sacramento. Então, nós adoramos pela fé, unicamente pela fé, né? Diante do pão e do vinho, né? Tornado corpo e sangue de Jesus, nós adoramos, mas pela fé. Pela fé nós cremos, né? Por isso que é interessante, né? Por isso que o padre diz que é o mistério da fé. O mistério da fé. Porque ali é o sacramento em que nós mais manifestamos a nossa fé. Porque nós vemos pão e vinho, né? Ali, qualquer um que olha é pão e vinho. Se for para um laboratório, pão e vinho, né? Mas pela fé nós sabemos e cremos. Ali é o corpo e o sangue de Jesus. Então, é possível ter um ato de oração contemplativo, né? Um ato de adoração contemplativo. Mas, de um modo especial, aquilo que nós estamos acostumados de ver. E aquilo que nós fazemos com a nossa iniciativa é diferente da contemplação. Amém? Amém. Solé mandou aqui um recado para a gente. Graças a Deus estou me recuperando bem. Graças a Deus, né, Solé? E vai continuar. Semana que vem, na quarta-feira, teremos um bate-papo com o Solé maravilhoso. E se Deus quiser, com o nosso amigo lá da Diocese de Santos, na próxima quarta-feira. Lembrando também a todos que amanhã, às 22 horas, teremos o Sim que eu dei com o Ivan Medeiros, testemunho de vida amanhã. E no sábado também tem live. Mais um Sim que eu dei, 2, um grudado com o outro. Vai ser do Caio Roberto, meu amigo. Vai ser no sábado. Então, sexta o Ivan e no sábado o Caio Roberto. Semana que vem volta o Alan também, na segunda-feira. Teremos na terça os diáconos que estão vindo com aquele curso do Concílio do Vaticano II, meu amigo. É igual a teologia espiritual, na terça-feira também. Terça e quinta é o dia das formações. Formações na terça e formações na quinta. Ó, ficou 10. Só está faltando a gente fechar a catequese no domingo para encerrar.
Eu acho que vai sair essa catequese aí. Acho que amanhã a gente já tem a resposta aí. A catequese aos domingos vai ser bacana. A catequese ao vivo aqui no canal 12 para a galera. Maravilha. Então, bastante entretenimento para o pessoal aí. E para finalizar com a última pergunta da noite, vou deixar aqui para a nossa amiga Regina Santos, de Arthur Alvim. Boa noite, Regina. E ela faz a seguinte pergunta: o ato de contemplação, o ato de adoração, se não tivermos fé, e aí? Como Então, fica esse ensinamento para nós? sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé, ela é necessária para o ato de contemplação e também extremamente necessária para o ato de adoração, né? Na adoração, nós utilizamos de modo especial a fé por meio da inteligência, né? Tem aquele movimento, a verdade que ilumina a graça de Deus ilumina a nossa inteligência, convida a nossa vontade. E a gente crê, né? Por meio da contemplação, o dom da inteligência, o dom infuso da inteligência e da sabedoria, junto com o dom da ciência também, nos fazem experimentar uma verdade que Deus vem e mostra, né? Muitos santos experimentaram verdades extraordinárias sobre o Santíssimo Sacramento, né? Então, e sem a fé, nós perdemos esse acesso. São João da Cruz diz que a fé é o meio próximo e proporcionado para chegarmos a Deus. Nosso acesso para com Deus. Amém. Só para finalizar, então, vamos supor, vou pegar esse texto, estou aqui com o texto. Então, quer dizer que funciona como se fosse um elo. Vamos imaginar o elo da corrente? É uma corrente. Aí você começa lá na proximidade, primeira morada, segundas moradas, e vem juntando fé. Vamos lá, o que mais? A gente falou do quê? Da fé, contemplação, adoração. E aí você vai juntando aquele elo. E os elos sempre caminham juntos. Então, as virtudes crescem. As virtudes crescem como os dedos de uma mão, né? Então, se está crescendo a fé, está crescendo a adoração, a intimidade com Deus, a humildade, está crescendo tudo junto as virtudes, né? Então, e o mais importante, a crença e a salvação é uma coisa que eu não canso de falar, gente, é individual. Então, o Fernando tem o conhecimento dele. E o Fernando, gente, ele está passando o conhecimento dele para a gente, ele tem a fé dele, a salvação individual. Cabe a nós também procurar conhecimento também, se aprofundar. Ah, mas eu já faço as minhas orações. Gente, como é rico, a Igreja Católica é rica em conhecimento. Se aprofundem, gente, é maravilhoso. Pega um livro, leia. Ah, eu leio a Bíblia, pega lá o livro. Qual o livro que você vai indicar hoje também? O livro que eu vou indicar, como eu falei que no nosso caminho da vida espiritual é o desapego e o recolhimento. Para o desapego, para a parte do desapego, eu recomendo esse livro aqui. Ó. Dá para ver? Peraí. Tá aparecendo aí? Acho que tá meio... O nome não, só vi a melhorou um pouquinho. Por que modificar-se o valor do sacrifício? Do Luiz Fernando Sintra. E não é tão grande, hein? Não, é pequenininho, ó. Um livrinhozinho de nada. Estou terminando o Tratado de Nossa Senhora. Olha que bênção. Esse livro é maravilhoso também. Tem aqui em algum canto. Mas esse livro, né, ele ensina de uma forma bem didática, né, o valor do sacrifício, né, o valor do desapego. Quando nós nos desapegamos de uma coisa, a sensação que muitas vezes a pessoa pode ter é de um vazio, mas não é isso, né? Eu lembro numa pregação do Padre Léo que ele dizia, né?
Nós devemos nos esvaziar de tudo para nos enchermos de Deus, né? Nunca um espaço fica vazio. Quando a gente tira alguma coisa, outra vem ocupar o lugar. Então, que possamos desocupar os lugares na nossa vida para Deus entrar. Então, esse livro vai com certeza ajudar muitas pessoas. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Fernando. Obrigado, muito obrigado mais uma vez. Sempre agradeço, não canso de agradecer a disponibilidade e a alegria de passar essa formação para a gente aqui, que é maravilhoso, gente. Continue acompanhando. Tivemos mais de 347 compartilhamentos. Maravilha, gente, maravilha. Diversos compartilhamentos. Se tivermos ao vivo também, ainda estamos na página da comunidade de São José. Uma boa noite, pessoal da página São José. Pessoal da página Permite-se Comunidade de Olhar de Misericórdia também. A página Reprise e a página Dons. Mas quantas páginas Dons tem? Bom, o canal Dons, dentro dele tem 3 páginas, gente. A página Reprise, a página Ministério Dons e o Dons TV. Então, mas cada página de uma região. Então, tem a região do Dons, é outra região, que a gente fala da outra região lá de Itaquá, que tem uma galera daquela região. Aí a gente vem para o Reprise, que é a região mais central, a região do Ministério de Música, que a gente tinha. Aliás, ainda tem o Ministério de Música, mas está pegando, mas estamos lá os domingos, primeiro e terceiro domingo, ainda tem. É da outra região. E aí, na hora de fazer essas transmissões, o canal Dons já cruza todas essas páginas para mostrar essa transformação para a região toda. E aí, claro, as salas de vídeo dentro da internet, tem as salas de vídeo lá no grupo do Padre Robson, que o pessoal teve por aqui, grupo do Padre Marcelo Rossi, lá o pessoal do grupo do Frei Gilson, tem sala de vídeo lá. Lembrando que a partir do dia 16 de abril, o Facebook não disponibilizará mais salas de vídeo. A partir do dia 16 de abril não há mais salas de vídeo. Então, vocês vão ver direto aqui no canal Dons e, claro, por compartilhamentos. Vai ser um sinal único para você estar acompanhando as nossas transmissões. Francisco de Assis Araújo, boa noite. Beleza? Maria Regina Osaka, muito obrigado. O casal, desculpa, Thelma Regina. Desculpa, Thelma Regina, o casal. Boa noite, Soler. Laílson, Opa! Acho que o Rodrigo caiu, daqui a pouquinho ele retorna. Retornou? Retornei. Caiu. Quiseram me passar a rasteira, apertei o botão errado. Agora sim. Agora sim. A todos, a Regina, o Oswaldo também. Oswaldo, desculpa não fazer sua pergunta hoje. Semana que vem eu prometo que eu vou fazer sua pergunta. Quem mais que estava por aqui? O nosso amigo, o Ronaldo Silva também por aqui. E as demais pessoas. Muito obrigado a todos. Fernando, tchau, tchau. Dons, Deus que nos conduz. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.